Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Pode sentar. Coisa boa que o louvor já pregou o que eu ia pregar. Quem prestou atenção no louvor? Amém. Glória a Deus. A gente começou falando sobre oração, quando tudo deixares na oração, no altar. Glória a Deus. E a gente vai falar sobre oração. Nós estamos numa semana que antecede a Santa Ceia. E é sempre bom, nesses períodos que a gente tem de Santa Ceia, a gente voltar para os textos que falam sobre isso, sobre esse grande acontecimento na nossa vida. E Jesus, antes de ser crucificado, ele orou. Se você souber, quando a gente sabe que alguém morreu, a gente fica perguntando qual foram as últimas coisas que essa pessoa fez, né? Com quem ela esteve, qual foi a última mensagem do WhatsApp que eu recebi, qual foi a última vez que a gente tomou um café, ou a gente esteve juntos. Quando alguém morre, a gente fica tentando lembrar qual foi o último momento que a gente teve com essa pessoa, né? E olhando para o texto da crucificação, o que Jesus fez horas antes de ser crucificado, dias antes de ser crucificado? Isso nos dá vontade de saber, não é? Às vezes a gente quer saber da vida de alguém que aconteceu com aquela pessoa, e por que não a gente lembrar do que Jesus fez horas antes dele morrer? Eu falei, Deus, eu tenho sido ministrada por tantas coisas nos últimos dias, assim, Deus tem falado tanto comigo, com a minha casa. Eu falei, o que a gente pode falar? Se a gente for falar de coisas que o Senhor tem falado, o Senhor tem falado muitas coisas com a gente. A gente tem vivido um tempo muito bom esse ano de 2025. E eu falei, a gente vai dar da comida que a gente tem comido, né? A comida que a gente tem comido lá em casa é a mesma que a gente vai também servir com os irmãos, porque é algo que o Senhor tem falado conosco. O legal da Bíblia do celular é que quando você pesquisa por uma palavra, dependendo do seu aplicativo, ele te dá algumas curiosidades. Por exemplo, na minha Bíblia, no meu aplicativo, quando eu coloco a palavra oração, ela me fala quantas vezes essa palavra aparece na Bíblia, na versão NVT, que é a versão que eu uso. A palavra oração, ela aparece 909 vezes na minha versão. No Velho Testamento, o texto que mais fala sobre oração é o livro de Salmos, né? Isso não é nenhuma surpresa, porque o salmista escreveu as suas orações. E no Novo Testamento, o livro que mais fala sobre oração é o livro de Lucas. Mais de 43 vezes o livro de Lucas fala sobre oração. Quando que a gente vê a primeira oração na Bíblia? Lá em Gênesis. Quem foi a primeira pessoa que a gente viu orando? Leu, não é viu não? Que a gente leu que ele estava orando. Melquisedeque. Quando Melquisedeque voltou da guerra com os despojos da guerra, ele fez uma oração de gratidão. Ele agradeceu ao Senhor. Isso está em Gênesis no capítulo 14. Então nós vamos ver bem no começo da Bíblia Melquisedeque dando graças ao Senhor, porque ele foi para a batalha e ele venceu essa batalha. Depois em Gênesis, lá no capítulo 24, a gente vai ver Abraão intercedendo pelo povo de Sodoma e Gomorra. Quem lembra dessa história? Senhor, se tiver 50 pessoas, o Senhor vai poupar a destruição daquela terra. E parecia mesmo ali uma disputa, né? Quem lê o texto é uma disputa. 50, o Senhor vai poupar a terra. Eu poupo. Era uma oração de intercessão. O primeiro a gente viu alguém orando por gratidão, por ter vencido a peleja. Agora a gente vê um homem intercedendo por uma cidade. E aí fica uma disputa, 40, 30, e o Senhor dizendo, vou poupar. Então a gente vê ali um homem fazendo uma oração de intercessão. No capítulo, isso foi no capítulo 18. No 24 tem Eliezer. Eliezer, ele recebeu uma ordem para procurar uma esposa para Isaac. Ele recebeu uma missão do seu Senhor. Então ele faz uma oração para ele ser bem sucedido na missão que ele recebeu. Pode ser na missão que a gente recebe aqui, no trabalho. Senhor, eu vou lá buscar a esposa para o meu Senhor e abençoa para que eu encontre essa esposa. Então a gente vê alguém ali também pedindo, é uma oração de petição.
permissão para que o Senhor dê vitória naquilo que Ele se propôs ali a fazer. Então a gente vê que ao longo da Bíblia existem vários tipos de oração que a gente pode aprender com esses grandes homens. Depois Isaac casa com Rebeca, mas Rebeca não podia engravidar. Mas uma oração de clamor, Isaac clamava para que Deus desse a ele uma família, desse um filho para ele. Um modelo de oração que a gente tem que também ter, uma oração de clamor pela família, de clamor por aqueles que são da nossa família. A gente também vê no capítulo 32 a oração de Jacó. Quem lembra de Jacó? O enganador. Mas chegou o dia que Jacó ia se ver com o irmão, onde tinha uma briga familiar, uma tensão na família. E o que ele fez? Ele orou ao Senhor por aquele conflito. Então, irmãos, existem vários modelos de oração na palavra do Senhor. Existe a oração do clamor. A gente fez aqui dias de clamor. O clamor não é aquela oração de agradecer pelo pão, pelo dia. O clamor é aquela insistência na porta do juiz que você bate, porque você precisa que o Senhor responda. Esse é um modelo de oração, oração do clamor. E nós fizemos um modelo de oração do clamor aqui nos primeiros dias. Existe o modelo de oração de intercessão. Você já intercedeu por alguém? Quando você está orando por alguém, é uma oração de intercessão. Por quê? Existem muitas pessoas que estavam orando aqui pelos pedidos, e orando, aliás, quando a gente chegou que o Val estava orando pelos nossos irmãos, e pensando, Senhor, o meu irmão não está tendo força para buscar o Senhor. O meu irmão não tem força para orar. Às vezes a gente encontra alguém que está desanimado na fé e a gente fala, irmão, você tem que orar. Só que o irmão não está com força para orar. E aí cabe a nós, que somos membros do corpo, interceder por essa pessoa. Interceder por alguém da nossa casa que não tem força para clamar. Interceder por um irmão que não tem força para clamar. Então existe um modelo de oração de intercessão, onde nós intercedemos por aqueles que não estão tendo forças para buscar o Senhor. Mas também tem a oração da gratidão, quando a gente vai para esse lugar com o Senhor e a gente só sabe agradecer. A gente fala, Senhor, eu tenho mais do que eu mereço, eu tenho mais do que eu preciso. E é a oração da gratidão. Irmão, mas tem uma quarta oração, e é nessa que o Senhor tem falado lá na minha casa, e é essa que a gente tem vivido. Tem a oração da adoração. O Senhor nos convida para a oração da adoração. Está escrito que antes que você peça alguma coisa ao Senhor, Ele já sabe o que você precisa. O que acontece é que muitos irmãos, pegando isso, não oram, porque eles pensam, se Deus já sabe o que eu preciso, por que eu vou orar? Mas aí eu devolvo a pergunta, você só ora para pedir? Porque se Ele já sabe o que eu preciso antes de eu pedir, e muita gente já não ora achando que Ele já sabe que eu não preciso pedir, a pergunta é, a sua oração é somente para petição? É só pedindo? É só pedindo? É só clamando? É só intercedendo por alguém? Irmãos, eu falo isso porque é algo que o Senhor falou comigo e a gente está fazendo na minha casa. Nós precisamos ir para um lugar de oração, para adoração ao Senhor. E sabe o que a gente percebeu, Nadir? A gente não conseguia orar 2 minutos quando era oração de adoração. Faltava palavras. A gente começa a oração da adoração. Senhor, é maravilhoso, o Senhor me salvou, o Senhor é Criador, né? Acabou, Carol. A gente não consegue. A gente fala, se eu for fazer a oração de adoração, ela não passa de 1 minuto. Porque o meu vocabulário para adoração era pouco. Meu marido está ali, cadê? Não está ali, tá? Meu marido está ali e sabe disso. A gente conversou sobre isso. Eu falei para ele, nós precisamos ir para a oração da adoração. Eu preciso orar adorando, gente.
O Senhor está convidando a igreja a adorar. Faz esse teste, você vai ver como é difícil ir para a oração sem pedir nada, só adorando. É bonito falando, vivendo não é tão fácil. Se você se propor dizer, Pai, eu vou para esse lugar de oração, mas eu só vou te adorar, eu não vou pedir, eu não vou clamar, eu não vou interceder, eu também não vou ficar agradecendo, eu só vou te adorar. É um desafio, igreja. É um desafio. Porque a gente, irmã Dilma, está acostumada a ir para interceder. Você é uma intercessora, eu sei disso. A gente está acostumada a ir para clamar. E isso é bíblico. A gente vai ver aqui, acabamos de ver, vários homens que oraram, clamando, intercedendo, agradecendo. Isso é bom e isso é bíblico. Mas o Senhor quer nos ensinar a ir para a oração da adoração. É reconhecendo quem Deus é para você. E como é que a gente melhora isso, já que é desafiador? Porque é desafiador. Lá em casa foi. Eu espero que seja só na minha casa. Nós temos um grande exemplo de um homem que parte das suas orações era adoração. É o livro em que tem mais vezes a palavra oração no Antigo Testamento. Quem lembra? Salmos. Quem escreveu Salmos? Grande parte? Davi. Nós precisamos aprender com o salmista a oração da adoração. O salmista, ele escreve um livro de Salmos por diversas vezes, adorando ao Senhor. Depois ele vem pedindo, mas ele escreve adorando ao Senhor. Irmãos, eu passei um final de semana num retiro com 170 mulheres. Tinha culto manhã, tarde e noite. Tinha programação demais. E o que eu vi? 3 dias. E Deus é tão bom, porque é algo que Deus já estava ensinando na minha casa ao longo dos dias e fui para a prática da coisa, sabe? 3 dias só adorando. Só adorando. Só adorando. Irmãos, vocês não têm noção. Não tem. Mesmo que eu tentasse explicar, mesmo que você assistir um vídeo do evento, não dá para explicar como a presença do Senhor desceu naquele lugar. Como Deus desceu naquele lugar. E como Deus tem descido lá em casa. Ontem pela manhã, nós oramos o livro de Salmos. Nós oramos e adoramos o livro de Salmos, o Salmo 90. E como é diferente esse lugar de oração com a adoração. Eu percebo que a gente precisa aprender isso, Nadir. Porque a gente acha que a adoração é só cantar músicas. A música é uma oração. Deveria ser uma oração. Muitas vezes, né, Carol, a gente ouve uma música e fala, isso é uma oração. Eu vou para o secreto cantando essa música, porque essa música é uma declaração de amor a Jesus. Você não adora somente quando você está cantando uma música, você adora o Senhor na sua oração. Nós vamos ver agora um modelo de oração de Mateus no capítulo 6 e no versículo 5. Vocês sabem que os discípulos pediam para Jesus ensinar eles a orar? Tem pregador que fala assim, não vai encontrar um texto ensinando você a pregar, você não vai encontrar um texto ensinando você a cantar, mas você vai encontrar um texto ensinando você a orar. Mateus, no capítulo 6, no versículo 5. Quem já orou? Pai, me ensina a orar. Me ensina. Irmão, se tem um modelo, quer dizer que não é qualquer tipo que Deus aceita. Se Ele deixou um modelo, um exemplo, essa é a nossa referência, não é do jeito que a gente quer. Lembra no Antigo Testamento, quando Deus pediu para construir o tabernáculo? Ele poderia só ter falado, faz um tabernáculo para mim. Ele pediu, mas Ele deu toda a instrução
instrução. Qual é a madeira, qual é o tecido, qual é a cor, qual é o tamanho, a largura, a profundidade. Porque Deus, Ele é detalhista naquilo que Ele nos pede. Não se conforme em fazer para o Senhor por fazer. Fique inconformado de não saber como é que o Senhor quer que eu faça. Como é que o Senhor quer? Como é que te agrada, Senhor? O que alegra o seu coração? Mateus 6,5 diz assim, ó: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Qual é a recompensa? De ser visto pelos homens. Essa é a recompensa que eles vão ter. Mas quando vocês orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredo, veja só, não diz o texto que ele ouve, diz que ele observa, ele participa daquele momento com você. Ele vai recompensar. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar. Olha só isso. Não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Irmãos, aqui não quer dizer que a gente não pode orar pela mesma coisa várias vezes. Aqui está que estes homens acreditavam que na multidão das palavras deles é que Deus iria ouvir eles. Eles achavam que se eles repetirem, o Senhor vai ouvir na multidão das palavras. Não é que nós não podemos interceder várias vezes pela mesma causa. A gente tem vários textos na Bíblia da insistência, do bater, que o Senhor nos pede sim para sermos insistentes, tá? Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Aí a pergunta vem: se Deus já sabe o que eu preciso antes de eu pedir, por que eu vou orar? Aí se a sua oração for somente para pedir, realmente você não precisa orar. Se a sua oração for somente para pedir, você não precisa, Ele já sabe. Agora, se a nossa oração for de adoração, se a nossa oração for de gratidão, você deve orar. Você deve orar. E novamente, não é que eu não posso pedir em oração, eu posso pedir, mas a minha oração não deve ser exclusivamente para pedir. Portanto, orem da seguinte forma. Agora vem a receita do bolo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão para estes dias e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não acaba aí. Seu Pai Celestial nos perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, o seu Pai não perdoará os seus pecados. Às vezes a gente faz essa oração, a gente não tem esse hábito. As pessoas fazem essa oração, mas não lê o texto todo. Para eu fazer essa oração, esse modelo de oração, eu preciso também estar alinhado com outro versículo. Se eu não perdoo os outros, como é que eu quero misericórdia do Senhor para a minha vida? Se eu não tenho misericórdia para o outro, se eu não tenho compaixão para o outro, como é que eu quero que Deus tenha comigo? Quando a gente ora, Senhor, faça a sua justiça, você faz mesmo? Você quer mesmo que Ele faça a justiça? Porque o Senhor, Ele é perfeito. Se Ele fizer justiça com o outro, Ele vai poder fazer justiça com você também. Então a oração, irmãos, não é uma oração de palavras vagas, jogadas ao vento, vazias, sem
racionamento, sem entendimento. A Bíblia diz que tem que ser feito com entendimento. Quando oramos, nós expressamos a nossa reverência ao Senhor. Quando oramos, nós expressamos a nossa reverência ao Senhor. Nós desnudamos a nossa alma. Quantas vezes eu fui para a oração somente desnudando a minha alma, somente olhando para o quão pecador eu sou e careço da graça do Senhor. Derramamos ação de graça que procede de um coração agradecido. Precisamos ir para este lugar com um coração agradecido. Às vezes a gente só se lembra do que falta e esquece de agradecer o que já temos. O Senhor, Ele não suporta a ingratidão. Se todas as vezes a gente vai para esse lugar de adoração somente se queixando daquilo que falta e não se lembrando e não sendo grato àquilo que nós já temos, nós não vamos sair dessa condição. Já contei várias vezes o testemunho que eu tive sobre quando eu comprei a minha casa. Enquanto eu reclamava da situação que eu estava, eu não saía daquela situação. O dia que eu agradeci ao Senhor por aquilo que eu já tinha, não por aquilo que faltava, o Senhor mudou a nossa vida. Então, ao invés de a gente se queixar somente do que falta, vamos olhar para aquilo que nós já temos, porque nós temos além do que a gente merece. Pode ter certeza, nós temos mais do que o que nós merecemos. É na oração que a gente também oferece petições e súplicas. Tem vários textos da Bíblia, não daria tempo para a gente ler todos, sobre como o Senhor nos ensina a pedir, a suplicar e a não cansar de pedir. Porque toda situação que te leva para a oração já valeu a pena a situação que você está passando. Existem pessoas que só estão neste lugar de oração pelo processo que elas estão passando. Então, se essa situação te leva para a oração, já valeu a pena o processo. Porque vai te levar para um lugar onde o Senhor sempre quis que você estivesse. E infelizmente você só está neste lugar por conta do processo. Então o processo às vezes ele demora um pouquinho, sabe? Até a gente entender que esse lugar é o lugar onde o Senhor quer que a gente esteja. E não somente por causa do processo. A oração ela é unicamente a Deus. E isso é o que faz diferença da nossa religião para a religião dos nossos amigos. A oração ela é exclusivamente a Deus. Existem pessoas que elas oram por terceiros, para que terceiros intercedam a ela. E nós temos o privilégio de passar direto. Enquanto alguns oram intercedendo a Maria, enfim, a outras entidades, para que essas pessoas façam por elas aquilo que só Deus pode fazer, nós temos um diferencial que é direto. Não há mais separação. A oração é unicamente a Deus. A oração a Deus nos aproxima. Nós devemos nos aproximar de Deus com reverência. Irmãos, eu já vi situações assim que era nítido que não havia reverência naquele ato, sabe? Não tinha reverência de estar na presença do Rei, na presença do Pai. Quantas vezes eu corrijo a Lorena, apesar de ser criança, filha, a gente está diante do Rei. A gente está diante do Rei. A gente precisa entrar nessa presença com reverência, com temor no nosso coração, porque estamos diante do Rei, diante do Criador de todas as coisas. E a gente precisa entrar neste lugar com humildade. Apesar de sermos filhos e filhos amados, nós somos também pecadores carentes da graça do Senhor. Eu preciso ir para esse lugar com humildade, com reverência ao Senhor. E eu preciso direcionar somente ao Senhor. Jesus orou. Ele é Deus. Ele orou. E Ele não orou uma única vez. Ele orou várias vezes. Algumas estão registradas e outras talvez não. Quando eu vejo na minha Bíblia assim, Jesus orou, me dá uma dor. Eu falei, sendo Deus, Ele orou. O que faz de mim achar que eu não preciso orar? Jesus orou, Ele não orou só para dizer, ele não só pediu que nós orássemos, Ele deu exemplo, Ele orou. Irmãos, oração
de oração. Eu vou falar de oração. Porque não existe uma vida, uma caminhada com o Senhor sem oração, porque é a oração que fortalece. Você pode pedir oração para a irmã Dilma, como eu já pedi, mas a oração da irmã Dilma é uma oração intercessória. A que vai fortalecer o meu espírito sou eu. Eu preciso orar. Você precisa orar. Não negligencia a oração, irmãos. Não negligencie. Jesus, quando estava para morrer, ele estava no Getsemane com 2 discípulos, que ele falou para a galera: fica aqui, eu estou indo com 2 aqui. Vocês conhecem o texto? Ele falou: ó, vigiem comigo. Você acabou de ouvir na ceia, na mesa, que o mestre vai ser morto, vai ser traído. Aí ele se retira para a oração e fala com os 2: vigia aqui comigo. E a Bíblia diz, vamos lá, Mateus 26, 36. Aleluia! Glória a Deus! Vê se nós aparece eles aqui, ou só eu pareço com eles. Vê só eu. Mateus 26, 36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Falou para a galera lá. Levou consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu. Então, na narrativa de Mateus são 3. E começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou o seu rosto no chão e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Parecido com o Pai Nosso, né? Depois ele voltou e os discípulos estavam dormindo. O mestre tinha acabado de no jantar avisar que ele estava já pronto para chegar a hora dele. Os amigos dormiram. O mestre estava angustiado. Raras vezes eles devem ter visto Jesus angustiado, né? Estava angustiado, a alma dele aflita, e eles estavam dormindo. Aí Jesus volta. Você acha que Jesus falou: estão cansados? Daí você não orou hoje? Eu entendo. Você está cansado. Você acha que ele falou isso? Olha o que ele falou. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora. Disse ele a Pedro: vigie e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Opa, ele deu ali um alerta. Aí ele volta para a oração. Voltou. Depois, cadê aqui? Então ele deixou pela 2ª vez e foi para a oração: meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que o beba, faça-se a tua vontade. Quando ele voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar. Aí na narrativa de Mateus não fala, tem outras narrativas, ele não falou nada. Ele foi a 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Está vendo que não tem problema ser repetitivo? Em seguida ele voltou aos discípulos e disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Meu traidor chegou. Eu acho que eu sou parecida com eles. Porque às vezes a gente está diante de uma situação crítica, mas a gente está dormindo. E o Senhor fala: nem 1 hora vocês conseguem orar. Aleluia! Glória a Deus! Nem 1 hora, irmã Dilma, diante de uma situação crítica. Será que vocês, agora é para nós, será que 1 hora vocês não conseguem orar? Aí a gente ouve essa palavra aqui no culto hoje, dia 4, né? Aí passa a ser quinta, aí ouviu o mestre falando. Aí no dia seguinte dormiu de novo.
Porque o tempo é difícil. A gente lê o texto e fica: como assim? Estão dormindo? Eu estou dormindo. Eu espero que vocês não estejam, só eu esteja dormindo. Mas a situação é crítica, irmãos. É para orar. É para orar. Ele orou. Ele estava angustiado. Ele foi orar. Quando você está angustiado, você pede oração para Nadir ou você vai orar? Você pede oração para a irmã Dilma ou você vai para a oração? Jesus estava angustiado e ele foi orar. Ele podia ter decidido por si: vem aqui, meus discípulos, intercedam por mim, porque eu estou aflito, porque está chegando, intercedam aqui vocês por mim. Não, ele foi orar. Aleluia! E aí a gente vê uma oração de Jesus por nós. Em João 17, e a gente está finalizando. Agora eu falo assim: Jesus orou por nós. Alguém está curioso para saber? Poxa, ele orou por mim. O que será que ele falou quando ele orou por mim? Quais foram as palavras que ele falou quando ele estava orando por nós, Carol? Quais foram as palavras de Jesus quando ele orou pela Lena, quando ele orou pelo Celinho, quando ele orou por mim? Qual foi a oração? No 9 começa assim, ó, João 17, 9. Olha só, o mestre orou, e ele orou por você, ele orou por mim. Me interessa saber o que ele orou por mim. Te interessa saber pelo que ele orou por você? Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo o que é meu pertence a ti, e tudo que é teu, nós também, e tudo que é teu pertence a mim. Eu sou glorificado por meio de nós, por meio deles. Olha a oração dele, continua. Agora eu deixo este mundo. Eles ficam, quem ficam? Os discípulos, os amigos de Jesus, nós também ficamos. Eu vou para a tua presença, Pai Santo, tu me deste teu nome. Agora, olha o que ele pede para nós: protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Olha o que ele está pedindo para nós. Olha a oração que ele fez. Não é a oração que a Nadir fez por mim, não, na segunda, né? É a oração que Jesus fez por mim, que nós estejamos unidos. Durante o meu tempo aqui com eles, eu protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora eu vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas, para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo odeia, porque eles não são do mundo. O mundo os odeia. O mundo nos odeia, porque nós não somos desse mundo, como ele também não é. Não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Olha o que ele pediu para nós. Eles não são deste mundo, tá? Ele falou isso, ele declarou. Como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Aleluia! Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por esses discípulos, que alguém pode falar: não, mas essa oração ele estava fazendo lá para os discípulos, né? Mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Alguém aqui creu por meio da mensagem? Então essa oração também é para você. Essa oração também. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E aí a gente para, porque é muito lindo o texto. Olha só, se alguém fala: irmã Dilma, a irmã Nadir está orando por você. Ah, que bênção, glória. Irmã Dilma, Jesus orou por você. Aleluia! O que foi que Jesus orou por mim? O que ele falou para o Pai sobre mim? Ele fala isso sobre nós estarmos no mundo debaixo da proteção de Deus, mas ele deixa assim: Pai, que eles sejam um, para que o mundo
vai orar. O Salmo 84, eu vou dar a dica para vocês que funcionou super lá em casa, tá? Antes da oração, se você tiver dificuldade como a gente teve lá em casa, leia os salmos de adoração ao Senhor. Aleluia. E depois ora aquilo lá, aquele salmo de adoração ao Senhor. Vamos orar? Pode ficar em pé, o Salmo 84, Júlia. A gente vai ler o Salmo 84. Por que eu falo que o louvor, ele ministrou a palavra? Porque o primeiro louvor falou sobre oração, deixando aos pés do Senhor, no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, falou sobre entrega ao Senhor. Depois eles vieram com 2 louvores que só adoravam o Senhor, só adoravam, só falavam o quanto o Senhor é tudo aquilo que a gente cantou. Então você pode entrar na presença do Pai e pedir, porque Ele fala para você pedir, tá? Ele não diz que você não deve pedir. Mas você não precisa só pedir, porque Ele já sabe o que você precisa. Entra na presença dEle para adoração. Procura fazer orações de adoração ao Senhor. Talvez vai te faltar palavras, talvez você não consiga orar a mesma quantidade que é aquela oração da intercessão. Não importa o tempo, a oração não é medida pelo tempo dela, a oração é medida pela intensidade do coração, pela inteireza do coração. Mas fala, Pai, eu quero te adorar, orar te adorando, eu quero reconhecer quem o Senhor é. Imagina como é, gente, você chegar diante de alguém só para pedir. Imagina eu procurar você só para te pedir. Só para te pedir. A gente é humano, obviamente, não se compara ao Senhor. E Ele é Pai, todo soberano. Mas imagina eu entrar na presença dEle e falar, Pai, eu só quero reconhecer quem o Senhor é. Só quero te adorar. Essa oração é para você que quer que a presença dEle venha sobre a sua vida de modo... A intercessão, ela causa até dor, né, Nadir? Quando a gente intercede por alguém, a gente sente dor no corpo total. Você começa a orar por alguém, vai vir naquela dor daquela pessoa para você. Seu corpo dói na intercessão. O clamor, você começa a pensar tanto no seu problema, na sua angústia, que você só meio dói, de tanto chorar pensando no problema. A gratidão é muito boa. Agora a adoração é a presença. Na adoração a presença vem. Na adoração a presença vem. Vamos ler o Salmo 84? Como é agradável o lugar de tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor, com todo o meu coração e de todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo.
Glória a Deus. Os irmãos entenderam.